Hebreus, capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao verso 3, para melhor nós entendermos, porém, vamos nos ater no verso de número 3. Estivemos ontem, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, 2 e o 3. No 3 eu vou repetir duas vezes, mais uma vez no caso, para que a gente possa se atentar a ele. Diz assim, Hebreus, capítulo 11, verso de número 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vou repetir o verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu vou repetir novamente só a primeira parte, que é o cerne do ensino nessa noite. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O texto na carta do escritor aos Hebreus, da qual nós não vamos fazer um comentário a respeito do livro do escritor aos Hebreus, mas queremos dar uma atenção maior no capítulo 11, mais especificamente no versículo de número 3. Haja vista que o capítulo 11 do livro do escritor aos Hebreus é o capítulo conhecido como o capítulo da fé, e o escritor aos Hebreus faz questão de usar um capítulo inteiro para nos conscientizar que sem fé é impossível, não tem jeito, não tem acordo, não tem como agradar a Deus. Só conseguimos agradar a Deus por meio da fé. E aí, quando se fala de fé, também não vou me ater, mas precisamos de ter consciência que não é aquela fé natural, aquela fé que, se você perguntar para um tendeiro se ele crê em Deus, ele diz que crê. Se você perguntar para um ateu se ele crê em Deus, ele vai dizer: olha, em Deus eu não sei, mas existe uma inteligência superior que domina o universo. Então ele acredita que tem alguém no controle. Não é essa fé. Nós estamos falando da fé bíblica. Também não é a fé salvífica. Nós estamos falando daquela fé que qualquer dia desse eu esmiuço sobre a fé à luz das Escrituras. Mas o escritor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi
Observa que ele vai usar o plural para tratar daquilo que Deus criou. Ele vai dizer os mundo. Pela fé nós entendemos os mundo. Por que os mundo? E por que entender os mundo? Simples. Os mundo porque nós sabemos à luz da Escritura que existem 3 tipos de mundo. Pelas Escrituras nós sabemos que existe o mundo criação. Está lá em Romanos, se alguém puder achar eu fico agradecido. Romanos capítulo 1 versículo 20 vai falar do primeiro mundo, o mundo criação, ou seja, o mundo cósmico, o mundo atmosférico, o mundo habitat do ser humano. Esse é o primeiro mundo. Se alguém conseguir achar em Romanos 1:20, eu fico agradecido. Agora, existe o segundo mundo, que é o mundo sistema, ou seja, é o mundo sistemático, ou seja, é a organização do andamento, do proceder das coisas que se faz neste lugar que Deus criou para o homem viver. Então tem o mundo criação, o mundo cósmico, tem o mundo sistema e tem o mundo pessoa. O mundo sistema está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso de número 16. E o mundo pessoa está lá em João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, olha só pessoa, agora estou falando de pessoa, para que todo aquele, falando das pessoas, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém achou Romanos 1:20? Lê para nós, por gentileza. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Olha só. Claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, ouviu aí? Falando do mundo criação que Deus criou. Então, o mundo que Deus criou é uma coisa, está falando para você tentar entender melhor. O mundo criação seria a casa que você mora. Deus fez um habitat da gente. O mundo sistema é a forma como nós vivemos nessa casa. E o mundo pessoa é os indivíduos dessa casa. Irmão Geraldo, por que o senhor está explicando isso? Justamente porque nós precisamos de entender que estamos no mundo. E por estar no mundo, nós precisamos de entender como as coisas acontecem aqui. Porque, embora nós não sejamos do mundo, nós estamos no mundo. Irmão Geraldo, agora você deu um nó na minha cabeça. Que negócio é esse? Nós estamos, mas não somos? Simples. Alguém abre para mim, por gentileza, o livro de João, capítulo 15, verso de número 19. Talvez não dê tempo de eu terminar hoje, porque eu quero falar sobre 7 deveres do cristão no mundo, e ainda quero falar como deve o cristão andar no mundo. 7 deveres do cristão no mundo e 7 maneiras do cristão andar no mundo. Só que para que isso, irmão Geraldo? Porque nós precisamos de fé para entender como as coisas funcionam no mundo. Porque senão, irmão, nós acabamos fazendo uma bagunça, e daí um pouco tem crente bom
ou pensando que vai viver, que a vida é só nessa terra. E Paulo vai escrever aos Coríntios que se a gente espera Cristo só nessa vida, Paulo diz que nós somos o mais miserável dos homens, ou seja, somos pior do que os homens que já estão vivendo por aqui mesmo. E será que tem crente assim, irmão Geraldo, que gosta tanto desse mundo que esquece que ele é do céu? Tem, irmão. Tem crente tão apegado nesse mundo que está igual a mulher de Ló. Gostava tanto de Sodoma, o anjo falou: olha, não olha para trás que vocês vão morrer. Pega andando, vai para frente. Ela gostava tanto de Sodoma que resolveu dar só uma olhadinha, sabe? Só aquela olhadinha assim, pronto, foi suficiente para ficar lá. Tem crente assim, irmão, que está vivendo a vida dele, meu Deus, com coisa que é por aqui mesmo. Ah não, eu estou bem, eu tenho meus gados, eu tenho a minha conta no banco recheada, tenho a minha casa, a minha família. Ah, se eu estou estruturado, eu estou bem. E aí se esquece que nós não somos daqui. Quem achou João 15:19, lê para mim, por gentileza. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Olha só, irmão, se vós fosseis do mundo, irmão, tu não é deste mundo. Ao céu de glória preparado para nós. Não perca-se na caminhada, não perca o foco. Estamos aqui, mas não somos daqui. Aqui o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer no capítulo 1, no verso 17, que aqui nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Tu não é daqui. A Bíblia nos diz que Deus te chamou deste mundo. Tu era do mundo, mas agora tu foi tirado de lá. Tu foi chamado para viver algo eterno. Então não se iluda com o mundo, pensando que o mundo é o seu amiguinho, pensando que o mundo vai pegar leve, irmão Josué. Jesus foi bem claro: como você não é do mundo, o mundo te odeia, irmão. Você quer fazer um teste disso, uma prova viva? Reúne numa rodinha de amigos que não professam a mesma fé do que você, e na hora que estiver todo alegrinho e animado, fala de Jesus. Tu vai ver como que eles vão te olhar de cara feia. Vai acabar a graça. Estou falando do que eu já vivi, de estar no meio das pessoas que não servem a Deus, que não querem nada com Deus, mas é meu amigo tal de infância, e na hora que falar da minha fé, a hora que falar do meu Jesus, eles virarem a cara. Irmão, o mundo não vai pegar leve com você, o mundo vai bater forte. Jesus disse: olha, no mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo. João 16:33. Não se iluda, o mundo não é teu amigo. E aí a gente fica lamentavelmente triste, porque tem pessoas da igreja, da fé, que vai pegar
Se tu não entendeu, peça a quem é de direito, quem possa te ajudar, mas te ajudar à luz das Escrituras. Eu me lembro uma vez um irmão no círculo de oração, vindo toda alegrinha falar para mim, e tinha pedido conselho de uma pessoa que não professava a fé dela. Conselho conjugal. Aí eu disse para a irmã: escuta, quanto tempo fulana tem de casado? Ah, pastor, separou tem poucos tempos. Eu falei: tu está pegando conselho de alguém que não se deu bem? De alguém que não conseguiu cumprir o compromisso assumido perante os homens? Irmão, não se iluda. Entenda pela fé que tu é da terra, que tu está na terra, mas não é da terra. Nós estamos de passagem, e estando de passagem, precisamos de entender como nós andar nesse mundo. E eu anotei 7 maneiras do cristão andar no mundo, 7 maneiras sábias. E anotei 7 deveres que você tem que ter em relação ao mundo. Então, irmão, não se engane, tá? Precisamos de entender o mundo porque nós estamos nele, mas não somos dele. Estando nele, nós temos deveres. Nós temos deveres, porém não sendo dele. Esses deveres têm limite. Irmão Geraldo, como assim? Lembra de Jesus? Quando tentaram pressionar Jesus, Jesus disse: me dá uma moeda. Jesus pega a moeda e diz: de quem é a infringe, ou a imagem que está na moeda? Eles vão falar: de César. Jesus diz: então dê a César o que é de César, deveres do mundo. Aí ele diz: mas dê a Deus o que é de Deus. Jesus está falando de 2 nacionalidades: uma eterna com Deus e uma terrena, passageira e momentânea. A terrena, passageira e momentânea, você estando nela, você tem compromissos a cumprir. Por exemplo, não vou me ater nisso, pagar água. Você está na terra, irmão. Você precisa da água para viver na terra. Ninguém dá água de graça, não. Então tem que pagar, senão escorre. E cadê o Diego? O Diego não está aqui não, né? Ele é o cara que corta. Diz ele que tem hora que vai cortar a água de alguns irmãos e fica até com vergonha e dó. Porque eu acho que o irmão pensou que não, eu sou do céu, eu vou para o céu, não vou cumprir os meus deveres. Não, irmão! Você tem água, você tem luz, você tem imposto para pagar. Enquanto estiver na terra, Jesus diz: dá a César o que é dele. César está falando do reino terreno, mas dê a Deus o que é de Deus. Irmão, estando em terra, irmão, você sendo cristão, você tem que saber viver aqui. Tem que saber viver. Você tem que tomar banho. Não vamos nem entrar em muitos detalhes. Tem que passar um roleão, porque você está na terra. Você convive com gente. Você tem que aprender a entender que somos irmãos. Dali um pouco ninguém vai na tua casa. Aí tu fala: os irmãos não gostam de mim, mas como que é a tua casa? Você tem deveres, você tem coisas para fazer nessa terra. Você só não pode, irmão, se perder nessa terra. Mas estando aqui, tu tem que saber viver nela. E olha o que a Bíblia diz: pela fé entendemos. Então a fé te ajuda você a ter consciência de que estando na terra, tu
em relação ao mundo sistema, tá, irmão? Ao mundo sistema. Primeiro dever, como cristão, você deve evitar os cuidados do mundo. Irmão, como assim? Eu te explico. Abra a Bíblia em Mateus 13:12. Eu te explico. Primeiro dever do cristão estando no mundo, em relação ao mundo, evitar os cuidados do mundo. Mateus capítulo 13, quem achou, lê para nós por gentileza, verso 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Olha aí, está falando de cuidados do mundo. O mundo, irmão, quer apanhar na tua cabeça por ser um mundo materialista. O mundo quer apanhar na cabeça nossa que a gente vale o que a gente tem. E aí, com essa ideia, essa ideologia, tem muitos crentes pensando: eu quero valer alguma coisa, então eu vou procurar ter as coisas. E aí usa a moeda de troca. Qual é a moeda de troca do mundo? Tempo. O mundo negocia o seu tempo. Aí nós gastamos o nosso tempo para ter as coisas. E aí procura ter as coisas, mas não procura ter sabedoria em lidar com essas coisas. Aí essas coisas acabam ocupando todo o nosso tempo. Então, irmão, se tu for olhar para o mundo, o mundo vai dizer para você: trabalha, 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 trabalha. O governo, então, nem se fala. O governo quer que tu trabalha mesmo. Trabalha, 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 trabalha. E vão aumentando cada vez mais as cargas tributárias. Retorno, que é bom para a sociedade, nada. Mas isso é um assunto à parte. Mas se tu for se ater aos cuidados do mundo, irmão, tu compra uma roupa nova agora, amanhã sai outra. Tu compra um carro top agora, amanhã tem outro melhor. Celular nem se fala. São cuidados do mundo e que tu precisa evitar esses cuidados em excesso, porque nessa brincadeira, irmão, não, pastor, eu tenho que estar atualizado. Aí nessa brincadeira de atualizar, tem crente no SPC, no Serasa, só dá a volta por cima quando deve na rua de baixo. Aí o crente dá a volta. O sangue de Jesus tem poder. Evita os cuidados do mundo. Se tu for olhar os cuidados do mundo, o mundo quer que você viva aqui uma regalia medonha. Será, irmão? Lembra de Mateus capítulo 5, o que o diabo falou para Jesus? Olha, tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te dou, só para tu me adorar, ficar comigo, só para tu tá do meu lado. Se tu for olhar os prazeres, as paixões, os cuidados do mundo, irmão, oh meu Senhor, tu acaba se esquecendo que tu é do céu. E tem muito crente, lamentavelmente, seguindo esse caminho. É quando me ensina, irmão, tem que ir bem compassivamente para os irmãos entenderem. Por que precisamos entender o mundo? Porque estamos nele, mas não somos dele. Tá, pastor? Qual é o outro cuidado que eu preciso de ter estando no mundo? O cuidado que tu precisa, o dever que tu precisa ter estando no mundo é não ser dele. E não tem como, pastor, eu ser do mundo. Tem, Jesus não
para nós, por gentileza. Outro, João 17, de 14 a 16. João 15 e 19. O dever de não ser do mundo. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só, falando do coração de uma pessoa que está no mundo. Desse coração procede essas coisas. Agora nós não. João 15, 19, né? Agora leia o João 17, do 14 ao 16. João 17, 14 ao 16. Eles, a tua palavra, eu o mundo os enviou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas és o que eu tive do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mantenha aí. Quantas vezes ele falou que não são do mundo? Se eu não errei, foi 3 vezes que Jesus falou não são, não são. Foi 2 ou 3? Se eu não me engano, foi 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Jesus falou não são do mundo, não são do mundo, não são do mundo. Irmão, como cristão, estando no mundo, nós devemos ter o cuidado para não ser dele. Irmão, como que eu posso ser do mundo? Fazendo a vontade dele, fazendo os gostos dele. Você quer ver um exemplo? O que o mundo põe na cabeça dos homens? Que quanto mais mulher ele pegar, mais macho ele é. Quanto mais riqueza ele ter, mais poderoso ele é. Porque dinheiro compra tudo. Tem até uma frase assim. Essa é a ideia que o mundo põe na mente daqueles que são dele. Só que você não é do mundo, então você tem que ser diferente. E já nós vamos falar sobre isso. Se o horário der tempo, meu Deus do céu, 8h30. Vamos lá, terceiro dever que o cristão tem que ter estando nesse mundo. Tá bom, irmão Geraldo, então eu não sou do mundo. Qual é o meu dever estando no mundo? A Bíblia vai nos dizer em Gálatas 1 e 4. Lembra mais, irmão? Quem achar em Gálatas 1 e 4. Ali vai dizer que estando no mundo, nós temos que viver separado dele. Separado dele. Separado do mundo. É um dever do cristão que está no mundo. Irmão, como que eu vivo no mundo e me separo do mundo? Como isso? Observando as Escrituras. Gálatas 1 e 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para que nos livrasse do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Para nos livrar. Está falando de separação. Para nos livrar do presente século. Aí a gente vê, lamentavelmente, cristão que, se a música está na moda, você vai no story, é story que fala, né? No story do Facebook dele, só música comendo som, que é aquelas que o sistema do mundo colocou no áudio, sabe aquela? Não, essa aqui é bonita, essa aqui está bombando. Você vai lá no story dele, está lá uma musicona. Irmão, tu é separado. O teu
estilo de som é outro, a tua música é separado. A Bíblia nos diz que Ele nos separou. Não, mas irmão, ainda, e tem uns ainda que tenta tapear a gente, irmão. Não, irmão, não dá nada, não, irmão, escuta a música o dia inteiro e vem aqui à noite e canta aí. Você acha que Deus vai falar, eu vi você bem aqui, nossa, estou tão feliz com você, você olha, para de graça, irmão. O Espírito Santo é sensível. É sensível. Você é separado. Se tem a ver com o mundo, sai fora. Sai fora. Mas pastor, não pode. Paulo me diz, todas as coisas me são listas, mas tem coisas que não convém. Aí todo mundo nas redes sociais está tirando foto com o dedinho assim. Aí abençoado da irmã, gente, já que todo mundo está tirando, eu também, irmão, tu não é todo mundo. Tu é separado. Separado. Está ligado, Gálatas. É para separar, para ser diferente. Mas nós vamos chegar lá. Outro dever que o cristão precisa ter, estando no mundo. Você está no mundo, qual é o seu quarto dever nesse mundo? Neste mundo, tu precisa brilhar. É um dever do crente brilhar no mundo. Está na Bíblia, irmão Geraldo? Claro, irmão, fica tranquilo. Como diz o Dorival, aqui tem Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O seu dever como crente no mundo é brilhar, irmão. É brilhar. Quem achou pode ler, por gentileza. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Oh, glória. Glória a Jesus, aleluia. Deus espera que tu resplandeça, irmão. Ah, mas o mundo está em trevas. É justamente por isso que Deus deixou a igreja, para ser sal, para ser luz nessa terra. Mas lamentavelmente, irmão, tem uns crentes que é mais treva do que as trevas. Que se colocar ele no meio de quem não é cristão, de quem não tem luz, fica um breu. Você não sabe nem quem é quem. Irmão, tu precisa de brilhar. Alguém tem que olhar para você e dizer, ali vai uma crente. Fulano é crente mesmo. Jesus disse que não tem como acender uma vela e colocar debaixo da mesa. Não tem como, ela vai falhar assim mesmo. Tem que colocar no velador. Então, irmão, o seu dever nesse mundo é brilhar. Glória a Deus. É brilhar. Pastor, mas eu estou no meio das trevas. Lá no meu serviço, olha, é só treva. Por isso que Jesus
mas fui comprar um negócio ali na loja e aí estava só com R$6 e era R$7. O vendedor falou: esquenta não, pastor, eu passo meu cartão aqui, está tudo certo, pode ir embora, eu compro direto lá. Falei: fique tranquilo, tu não vai perder. Saí do culto aqui, passei na casa dele, fui lá e entreguei R$1 para ele. Ele falou: tu tá de brincadeira, pastor. Falei: não é meu. Pequenas coisas, irmão, comece a brilhar. Se tu não consegue brilhar com grandes coisas, brilha com as pequenas coisas. Mas brilha, deixa o Espírito Santo fazer você brilhar como um astro. Glória a Jesus. Vamos lá, que eu quero acelerar um pouco aqui ainda, talvez não vai dar já. Outro dever do cristão, isso daqui vai doer. Outro dever do cristão estando no mundo. Antes de falar, eu vou pedir para ler a base bíblica, que daí o impacto é menos. Lê para mim Tiago 4:4, por gentileza. Daí eu falo qual é o dever do crente, porque vai doer um pouquinho. Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui, é automático. Não é nem um pastor que vai falar: não, peraí, deixa eu ver isso uma amizade. Não, agora você é inimigo de Deus. Não, é automático, se constitui. Amizade com o mundo. Irmãos, o que tem de cristão que prefere estar numa rodinha de amigos lá fora do que estar numa roda de amigos aqui da igreja? Ah, pastor, mas também nós temos irmãos. Sim, irmão, nós temos uns irmãos difíceis. Nós temos, eu sei que tem irmãos difíceis. Você pensa que não dá vontade de pegar algumas ovelhas e arrancar a lã dela para aproveitar, e pegar ela e pôr no espelho passar? Ontem ainda um pastor amigo meu estava falando comigo, ele disse assim: pastor Geraldo, lá no teu rebanho tem algumas ovelhas que quando você fecha a porteira e você vai respirar, você olha para trás e ela está pulando a cerca. Rapaz, é o pior que tem. Se acaba de falar, não faz, fulano. A mesma coisa que falar, faz. Se orienta, se aconselha, você mostra. Ali um pouco. Ah, pastor, como é que eu fico, irmão? Mas é teu irmão. É teu irmão. Corre o mesmo sangue de Cristo na sua veia e na dele. Não é perfeito, claro que não é, mas está com Cristo. Crê no que você crê. Está procurando melhorar, igual você também está procurando melhorar. Cuidado para não valorizar mais as amizades lá fora e menosprezar essa amizade aqui dentro. Cuidado, pastor. Então o senhor está dizendo que eu não posso ter amizade lá no mundo? Pode, porém não menospreze as amizades da igreja. Cuidado, irmão, porque a Bíblia diz: se você se constituir amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Então, muita cautela.
tratar bem, ser educado, não tem nada a ver. O seu cristão, você está no meio de pessoas, tu precisa de dar respeito, precisa de respeitar, mas cuidado para não colocar essa amizade acima de Cristo e de seus irmãos. Lembra o que Jesus falou? Quando foram falar para ele, escuta, tua família está lá fora. O que ele falou? Minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, esse é da família. Cuidado, irmão. Cuidado. Outro dever do cristão estando no mundo, além de evitar, eu não proibi, eu não anotei aqui proibindo a amizade, eu estou falando evitar. Evitar, ter cautela. Em vez de abrir o teu coração para uma pessoa que não crê no que você crê, cuidado. Procura alguém da igreja que você confia, que você conhece a índole, a moral da pessoa. Chega ali, pega um conselho, uma orientação. Cuidado. Outro sexto dever que temos que ter, meu Deus, aquele relógio está voando. Sexto dever que temos que ter estando no mundo. Estando no mundo, irmão, você precisa vencê-lo. É um dever do crente vencer o mundo. Irmão, isso está na Bíblia? Tá? Abra João, 1 João, capítulo 5, versículo 4. É um dever seu vencer. Irmão Geraldo, como é que eu venço? A Bíblia te ensina, a Bíblia é maravilhosa. Lê para nós 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ó, repete essa parte aí. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí, a fé ajuda você a vencer o mundo. E se tu é nascido de Deus, tu vai vencer o mundo. Irmão Geraldo, como assim vencer o mundo? Os prazeres do mundo, a vontade do mundo, a ideia do mundo, os pensamentos do mundo. Irmão pastor Valdemar dizia, o passarinho pode até voar sobre a nossa cabeça, só não pode fazer ninho. Quem aqui em sã consciência nunca passou pensamentos do mundo na mente dele? Agora, uma coisa é passar na mente, voar. Agora, outra coisa é fazer ninho. Aí amanhã você começa a pensar de novo aquele pensamento do mundo. Dali um pouco você pensa de novo, e quando pensa não, está alimentando esse pensamento mundano, esse desejo mundano. Tu precisa vencer. Irmão Geraldo, e como que eu venço um pensamento mundano? Paulo ensina isso na carta aos Filipenses. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Começa a pensar nas coisas de Deus. Vem um pensamento ruim, repreenda. Começa a pensar num corinho, num hino, numa pregação. Agora o problema é que vem um pensamento e camarada fica voando naquele pensamento mundano. Dali um pouco o passarinho já fez ninho, já chocou, está tomando conta da mente. Aí a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, você vai conversar com o irmão, só sai o que não presta. Por quê? Porque lá dentro está cheio das coisas do mundo, coisas que não prestam. Então, o sexto dever do cristão é vencer o mundo. E aí, para nós finalizar sobre os deveres, o sétimo dever do cristão estando no mundo. Estando no mundo, o cristão tem o dever de crucificar-se para ele. Crucificar-se para ele. Irmão Geraldo, o que é
abraçar o mundo, não tem como se envolver com o mundo. Por quê? Porque ela está crucificada para ele. A mesma coisa que dizer, morreu o mundo. Está na Bíblia, irmão Geraldo? Gálatas 6 e 14. Lê para nós, por gentileza, quem tiver a Bíblia aberta. E aí eu vou tentar falar pelo menos sobre duas maneiras de você andar nesse mundo. Nós estamos falando só dever, coisas que você deve fazer em relação ao mundo. Gálatas 6, 14. Mas se mais longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para ele. Pronto, dobrou, agora que não dá mesmo. Tanto ele como o mundo estão crucificados com o outro. Não tem como se envolver, não tem como abraçar, não tem como andar. Não dá. Eu costumo dizer assim, que tem coisa, irmão Josué, que dá certo em todo mundo, mas para crente não dá certo. E eu falo isso por uma experiência que eu já contei aqui, que eu já vivi. No dia que eu inventei de contar uma piada na empresa, todo mundo contou, deu certo. Todo mundo contou a piadinha, deu certo. Todo mundo riu e legal, gostei. Eu falei, vou contar uma também, ué. Não sou melhor do que ninguém. Fui contar, não deu certo, irmão. Não deu certo. Primeira coisa que falaram, ué, até crente agora contando piada, já não deu certo. Irmão, tem coisa que dá certo pro mundo, para as pessoas do mundo, mas para crente não dá certo. Tem roupa que dá certo para as pessoas do mundo, mas para crente não dá certo. Tem negócio que dá certo no mundo, mas com crente não dá certo. Tem brincadeira que dá certo com o povo do mundo, mas se a gente cismar de brincar com a Ranil, dá problema. Então, irmão, crucifica-se para o mundo e deixa o mundo crucificado para você. Viva uma nova vida em Cristo. Vamos lá, que eu quero falar pelo menos duas maneiras de andar nesse mundo. Por que, irmão Geraldo, que eu tenho esses deveres estando no mundo e ainda preciso andar nesse mundo dessa maneira? Porque nós somos diferentes. Vou repetir mais uma vez. Porque nós somos diferentes. O cristão é diferente. Irmão Geraldo, está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Malaquias 3,18. Lê para nós, por gentileza. Talvez não dê para nós terminar hoje. Mas vamos lá. Malaquias 3,18. Lê bem devagar que eu vou ler. 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só. Então vereis. Está falando de uma diferença visível. Não é uma diferença assim simbólica. Então vereis outra vez a diferença entre quem serve e quem não serve. Se tu serve, irmão, o teu andar neste mundo tem que ser diferente. Porque se não ser diferente, tu não serve a Deus. Tu vai estar igual Sansão, pensando que tem, quando
casa serviremos ao Senhor. Lembra do Sansão? O que o Sansão falou? Eu vou levantar como das outras vezes e vou detonar os filisteus. Aí o texto diz: e não sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha se retirado. Ô irmão, tem muita gente andando neste mundo dizendo que serve, mas na verdade não serve coisa nenhuma. Por quê, irmão Geraldo? Porque a caminhada dele é comprometedora. A caminhada dele não é direita, não é correta. Irmão Geraldo, então como que eu, cristão, tenho que andar neste mundo? O salmista vai nos dizer no Salmo 119, verso de número 1, ele vai dizer que o nosso andar tem que ser pautado na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? A Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada diz não, irmão Elias, eu tenho que andar dizendo não também. E a lei do Senhor, se a lei do Senhor diz que eu posso, então eu posso. Se ela diz que eu não posso, então eu não posso. Aí nós vemos hoje em dia muito cristão que anda completamente fora dos princípios da lei do Senhor. Salmo 119, verso 1, quem achou? Lê para nós. Bem-aventurado que trilha o caminho reto e anda na lei do Senhor. Que anda na lei do Senhor, é bem-aventurado, é feliz. Anda na lei. A lei do Senhor diz não, ele diz não. A lei do Senhor diz sim, ele diz sim. O irmão, e o que tem de gente andando fora da lei do Senhor? Como que eu ando fora da lei do Senhor? Andando na lei do mundo, andando na lei dos homens, andando na lei do inimigo. Nós temos que andar à luz das Escrituras, irmão. O que a Escritura diz que eu posso, eu posso. O que a Escritura diz que eu não posso, eu não posso. Esse é o andar do cristão. Eu vou até na onde as Escrituras deixam eu ir. Se for chocar com a palavra, sai fora. Sai fora. Como que eu devo andar, irmão Geraldo, diferente desse mundo? Anda nele com humildade. Está na Bíblia, irmão Geraldo? Está lá em Malaquias, Miqueias, melhor dizendo, perdão. Miqueias, esse livro vai ser meio difícil de achar, mas se alguém achar, por gentileza, lê para nós, Miqueias 6 e 8. Vai falar do andar do cristão, que precisa ser um andar de humildade, mas lamentavelmente, tem cristão que até o andar dele é soberbo. Até o andar dele é soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante. Anda assim, sabe? Miqueias 6 e 8. Lê essa última parte que diz: o que é que o Senhor pede de ti, ó homem, a não ser? Aí ele vai falar de 3 coisas que Deus pede para o homem. Pratique a justiça, ame a fidelidade e andes humildemente. Andar humildemente. O que é andar humildemente?
é andar sem soberba, sem orgulho, sem prepotência. É aquela pessoa que tem, mas reconhece que não é mérito dele, é Deus que deu para ele. E isso faz com que ele não se sinta superior aos outros. Isso é andar humildemente, reconhecendo que é graça. Não é nada dele, é a graça. Se tem, é a graça de Deus. Se pode, é a graça de Deus. Se é a graça de Deus. Se conseguiu, é a graça de Deus. Ele nunca vai se esquecer disso. Isso é andar humilde. Agora tem gente que é só o sangue do cordeiro, até o rastro do bichinho, é soberbo. Andar humildemente. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Sabia que tem gente que é tão... Como é que eu vou dizer? Deixa eu tentar achar uma palavra bonita, mas não está dando certo. Todas que estão vindo à mente aqui não está pegando legal. Tem gente que é tão ignorante que se tu pedir para ele ceder um lugar para uma visita que veio, é capaz de ele ir para casa, acabou o culto para ele. Para que, irmão, essa ignorância toda? Seja humilde. Seja humilde. Tem pessoa que vai pedir uma ajuda em vez da pessoa ser sincera. Eu não posso. A pessoa quer dar aquela ensaboada, aquela lavada. Para que isso, irmão? É só você falar, não vou ficar te devendo, cara, numa próxima, quem sabe? Pronto. Amarrado em nome de Jesus. Essa arrogância, essa prepotência, essa soberba. Ande humildemente, irmão. Oh, meu Deus do céu. Vamos deixar na próxima terça. Na próxima terça nós continuamos, nós paramos. Eu